Agora, Pedro, em um outro desdobramento, o TSE também já formou maioria para absolver Walter Braga Neto, que era o vice na chapa com Jair Bolsonaro. Conta pra gente. Exatamente, Leandro. Os 4 ministros que já votaram neste julgamento no Tribunal Superior Eleitoral entenderam que o ex-ministro da Defesa, que foi candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, não tem nenhuma relação com as acusações que foram feitas pelo PDT, não participou nem da organização, nem da realização daquele encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada. Ele foi absolvido e pode eventualmente disputar as eleições no ano que vem, ele que é um dos principais cotados pelo PL para a disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ok, Pedro, obrigado pelas informações. Pedro Teixeira falando ao vivo de Brasília. Nós vamos ouvir agora um trecho do voto do ministro Raul Araújo, que foi contra a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e citou a ausência de gravidade no fato. Vamos ver. Acerca da juntada, sob rótulo de documento novo, da minuta de decretação de estado de defesa, apreendida pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, logo após o malfadado dia 8 de janeiro de 2023. Externalizam objeção à permanência da inclusão do predito documento, ou achado, ao argumento de afronta à estabilização da demanda, bem como aos princípios da congruência e do contraditório e da segurança jurídica. E o ministro Floriano de Azevedo voltou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ele citou o terraplanismo ao falar dos limites à propagação de mentiras por uma pessoa pública. Alguém pode acreditar que a Terra é plana, mesmo contra todas as evidências científicas. Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplanista ou uma confraria da borda infinita e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua competência de servidor docente. As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis e até a sua externação, desde que não fira outro direito constitucional, tem que ser preservadas. Agora, exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma inverdade já sabida e reiterada é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. Bem, vamos ao nosso primeiro momento aqui de análise sobre esse fato. Começar com Janaína Pascoal. Obrigado, boa noite. Como é que você analisou esse terceiro dia de julgamento? Olha, sob o ponto de vista jurídico, né, foi uma sessão muito interessante, tanto pelos argumentos do ministro Raul Araújo, como a própria discussão trazida pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, muito material para discussão em sala de aula. Mas um ponto que eu tenho tentado frisar, né, e que eu peço a reflexão é o seguinte: a imputação feita ao ex-presidente não é de fake news, não é de usar o cargo, vamos dizer assim, para falar em verdades. A imputação não é de quebra de decoro. Não se está falando se ele agiu corretamente ou incorretamente. Eu disse na época, né, aquela reunião era absolutamente indefensável. Então, não é isso que está em julgamento. E os argumentos que vêm sendo adotados para fundamentar a inelegibilidade vão nesse sentido. O que está em julgamento é a ocorrência ou não ocorrência do abuso do poder político. Quando existe abuso do poder político? Quando alguém que tem um cargo usa este cargo em seu benefício de maneira eleitoral. E os próprios argumentos trazidos pelos senhores ministros que votaram contra o ex-presidente mostram que não houve esse desequilíbrio. Não houve.
O professor Floriano, o ministro Floriano, disse, por exemplo, que o presidente utilizou aqueles recursos todos para desmerecer, para fazer com que os eleitores não confiassem no sistema eleitoral. Ora, quais eleitores acreditam, confiam na visão do ex-presidente? Os seus potenciais eleitores, os seus apoiadores. Se aquela reunião efetivamente teve, né, a eficácia para desestimular os eleitores de irem às urnas, foi uma reunião que valeu para prejudicar o ex-presidente. Então, antes de ouvir o professor Floriano, o ministro Floriano, eu já dizia, aquela reunião só prejudicou, porque ela foi tão infundada que gerou uma certa repulsa. Mas, ouvindo o ministro, eu vou além, porque o ministro entendeu que a reunião, ao desmerecer o sistema, desestimulou os eleitores. Ora, os eleitores de Lula não confiam em Bolsonaro. Por isso, a ideia de Bolsonaro, a opinião dele sobre as urnas, para esses eleitores era irrelevante. Os eleitores de Bolsonaro confiam em Bolsonaro. Então, se eles ouviram e acreditaram no presidente, eles eram os indivíduos que poderiam deixar de votar. Se houve desequilíbrio, como disse o ministro, foi em desfavor de Bolsonaro. E esse tipo de desequilíbrio não gera inelegibilidade. Com todo respeito à corte, eu acredito firmemente que a decisão final será pela inelegibilidade, mas eu penso que a corte esteja legislando com esse julgamento. Não tem nenhuma norma, estou falando de lei votada pelo Congresso Nacional, proibindo as pessoas de questionarem o sistema, proibindo um presidente da República de convidar ou convocar embaixadores para tratar dos temas que ele, presidente da República, considere relevantes. Por exemplo, o trecho que nós ouvimos do professor Floriano, ele fala das inverdades. Não pode um presidente fazer uma cerimônia para propagar inverdades. O presidente Lula acabou de fazer isso, numa cerimônia em homenagem, em recepção ao presidente Maduro, que é considerado por todos os órgãos competentes um ditador, alguém que pratica e já tem até medidas muito profundas a respeito, jurídicas, pratica crimes contra a humanidade. Presidente Lula, nos prédios públicos, em eventos, cerimônias formais, enalteceu esse senhor e disse que as acusações que lhe são feitas são narrativas, né? Então, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Por isso eu digo, a esquerda que aplaude o que está acontecendo com o Bolsonaro hoje está criando uma armadilha para o seu maior líder, né? Presidente Lula hoje, né, disse que democracia é um conceito relativo. Eles são muito parecidos, né? O precedente que se está criando com este julgamento, creio eu, será aplicado em breve a quadros, né, que hoje estão aplaudindo o que está acontecendo com o Bolsonaro. Vamos ouvir a colega Thaisa Medeiros, repórter do Correio Brasiliense, que está na redação da CNN em Brasília e a quem eu agradeço pela participação no CNN Arena de hoje. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Leandro. Boa noite aos colegas da bancada. Pois bem, sobre esse julgamento no TSE do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu chamo a atenção para um ponto muito interessante, que foi a interrupção que a ministra Carmen Lúcia fez durante o voto de Raul Araújo, que ela citou a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ela fez questão de sinalizar esse ponto, dizendo que ela nem incluiria no voto dela, porque esse é um argumento que vem sendo utilizado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para talvez deslegitimar essa votação no futuro, pois seria trazer provas posteriores à data da investigação, o que poderia talvez trazer questionamentos à decisão tomada pelo TSE. Então, ao trazer esse ponto, ela também já dá uma sinalização bem importante do voto dela, lembrando que o voto dela pode ser muito decisivo. Além disso, a gente tem que lembrar também que, estando inelegível, Bolsonaro não deixa de ser uma importante figura política para as próximas eleições no Brasil. Ele pode ser um importante cabo eleitoral, principalmente agora para as eleições do ano que vem, quando a gente fala das prefeituras. O PL quer emplacar aí pelo menos 1.500 prefeitos em todo o Brasil. Então, a figura de Bolsonaro pode ser muito decisiva e, estando inelegível ou não, ele pode contribuir aí para o processo eleitoral. Então, independente do resultado que a gente veja no TSE, uma coisa é certa: Bolsonaro segue sendo uma figura importante na política brasileira.
Ok. Magno, prazer participar agora presencial, né? Exato. Na Boa carne noite. a carne. Tudo bom? Obrigado, Leandro. Tudo bom? Boa noite aos colegas. Eu acredito que o presidente Bolsonaro irá ser tornado inelegível. E eu não concordo exatamente com essa pena. Acho que deveria haver outras possibilidades, mas isso não está à mesa, então é o que é. O que a gente verifica hoje, e eu discordo da Janaína, é que a estratégia mal sucedida de Bolsonaro não inviabiliza a intenção da estratégia. Me parece muito claro a intenção de Bolsonaro ao fazer aquele discurso que estava não apenas sendo televisionado pela rede pública, mas que também estava sendo acompanhado por embaixadores. Bolsonaro gostaria de transmitir essa mensagem para o público. E a mensagem que ele transmitiu não uma vez, não duas vezes, mas inúmeras vezes, é que o sistema eleitoral brasileiro, que os instrumentos de totalização dos nossos votos não eram seguros, não era uma simples mentira. Concordo com a Janaína, se a gente fosse seguir à risca presidentes que mentem, correm risco com o tribunal, a gente viveria vendo julgamentos de presidentes dos tribunais, que, aliás, a gente tem uma triste marca. Desde Collor, nós tivemos vários presidentes em algum momento tornados inelegíveis. O próprio Collor, Lula foi preso, Dilma livrou-se de ser inelegível no impeachment, Temer foi preso, Bolsonaro agora pode ser inelegível. Então, a minha visão é que Bolsonaro será punido. Não pela pior coisa que ele tenha feito. Ele teve declarações muito piores do que essa para os embaixadores. Mas essa já é grave o suficiente. E triste a nação que precisa ficar comparando as mentiras de um presidente com as mentiras do próximo presidente para a gente saber quem terá a chance de ser eleito no futuro. Fábio Zambelli, que já é praticamente de casa também, mas a quem eu agradeço a presença hoje no CNN Arena. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os colegas da bancada, a Thaisa que está em Brasília. Olha, Leandro, acho que são dois principais achados, duas principais conclusões desse terceiro dia do julgamento. A primeira é de que está praticamente definido o placar, né? Eu acho que, salvo uma mudança de última hora, a gente deve ter um placar de 5-2 pela cassação dos direitos políticos de Jair Bolsonaro. A dúvida é se vai ter pedido de vistas ou não, mas quanto ao resultado, ao desfecho político, jurídico desse processo, está selado, na minha opinião. Muito difícil haver uma mudança. E isso é uma má notícia para Bolsonaro, porque também é muito improvável que o Supremo Tribunal Federal, mesmo havendo um recurso, revise a decisão do TSE. Acho que o ambiente hoje nos autoriza a concluir isso. Agora, o dia de hoje também trouxe uma boa notícia para o Bolsonaro, que foi o voto do ministro Raul Araújo, o conteúdo desse voto, né? Foi um voto muito direcionado a atacar a forma, um suposto erro de forma, que seria a juntada de elementos, de documentos, de provas que não seriam referentes, não interagiriam com o objeto da ação inicial, né? Que se refere ao período eleitoral. Quando ele faz objetivamente esse posicionamento no seu voto, ele, como a Thaisa mencionou, ele está contemplando a versão da defesa do ex-presidente Bolsonaro e também colocando ali algumas interrogações sobre o desfecho desse julgamento, apesar do placar, que é o que interessa politicamente a Bolsonaro hoje. Mostrar, primeiro, que não foi 6-1, como era o placar que se esperava inicialmente, muita gente apostava que seria 6-1 o placar contra Bolsonaro, me parece que será 5-2, então é diferente, embora o resultado não seja alterado, a percepção do mundo jurídico, do mundo político é de que não houve quase uma unanimidade na tese contra o ex-presidente. E abre a brecha exatamente para o questionamento que será feito ao Supremo posteriormente, que vai atacar, como já foi dito pelo próprio Bolsonaro, esses supostos vícios de forma, criando aí jogando um pouco de poeira, um pouco de nuvem sobre o resultado desse julgamento e criando um discurso político, deixando uma janela para um discurso político de contestação de Jair Bolsonaro. Que a gente voltasse uma ou 2 semanas atrás, me parecia menos provável que houvesse um voto tão contundente como esse do ministro Raul Araújo hoje. Então, se por um aspecto o dia foi negativo para Bolsonaro, porque praticamente selou, né, o desfecho, o placar
dessa votação, algumas nuances desse voto do ministro Raul Araújo acabaram animando ali a defesa de Bolsonaro, no sentido de ele terá alguns argumentos, verdadeiros ou não, para fazer uma defesa política da sua tese daqui para frente e depois pleitear ao Supremo Tribunal Federal uma possível revisão da medida, que no fundo vai ser mais ou outra medida procrastinatória para ganhar mais tempo e para, como disse de novo a Thaisa, se manter de alguma maneira na liderança desse grupo político de direita. E me parece que essa tem sido a tônica de Bolsonaro nas últimas semanas, ao não abrir espaço para indicar um sucessor natural, alguém que herde naturalmente o seu espólio político, digamos assim, e dizer que não, tem uma bala de prata, que vai disputar a eleição de 26, é um movimento para se manter no jogo, evitar essa dispersão da sua base, e eu acho que para esse fim a sessão de hoje foi favorável a ele.